Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência na nossa maratona de álgebra linear? Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre subespaço de Rn, tá certo? Então é um tema abstrato, com certeza serão sessões daqui até a sessão 4, se eu não me engano. Serão sessões bem abstratas, que é onde a gente vai trabalhar com subespaço de Rn, espaços vetoriais, tá certo? Mas assim, nada que seja um bicho de 7 cabeças, tá? Foi aquilo que eu já falei há um tempo atrás. É um bicho só com 3 cabeças pra gente matar. Então não é impossível, tá, pessoal? Então aquilo que é abstrato, quem tem um pouco de dificuldade, assiste o vídeo, assiste de novo, tenta fazer os exercícios que o assunto vai entrar na mente de vocês, tá? Então tudo que tende a ser abstrato, a gente tende a não compreender de primeira. Mas aqui vai ser diferente. Então vocês vão conseguir entender sim o que é um subespaço, tá? Em Rn e espaços vetoriais futuramente aí, beleza? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com uma pequena introdução, como sempre, né? Como já estamos acostumados, tá? Então essa seção trata de um tipo importante de conjuntos de vetores em Rn chamados de subespaços, tá? Então vejam só, a gente já sabe que subespaço é um conjunto de vetor em Rn, então ele está em algum espaço, tá? O Rn é o meu indicador de qual espaço que ele está, tá? E esses conjuntos de vetores, eles são chamados de subespaços, beleza? Então a definição aqui para subespaços de Rn é o seguinte: um subespaço ele é fechado sob a soma e a multiplicação por escalar. E o vetor nulo tem que estar contido nele. Então tá, então a gente já tem aqui toda a nossa introdução feita, a definição feita, tá? Então ele é fechado por soma e multiplicação. E o vetor nulo tem que estar contido nele. Isso a gente já tem. Então bora para um exemplo prático? Bom pessoal, aqui não tem segredo, tá? Eu já vou trazer o exemplo que está no livro, tá? Página 117 do David Ley. Quem quiser acompanhar aí em casa com o livro, pode abrir aí na página 117 que vocês vão encontrar exatamente isso aqui, tá? Então o que acontece, tá? Ele diz o seguinte: se o V1 e o V2 estiverem em Rn e o H for igual a esse L de V1 e V2, então o H será um subespaço de Rn, tá? Então o V1 e o V2 eles estão nesse subespaço aqui, ó. E o H ele é formado pelo conjunto desses vetores. Então, se o H é formado pelo conjunto dos vetores que está em Rn, esse H também estará em Rn. É isso que essa primeira frase aqui tá dizendo. Beleza? Então o H ele está dentro do Rn. Então, para verificar essa afirmação, observe que o vetor nulo está em H. Como é que eu sei que o vetor nulo está em H? Aí ele demonstra da seguinte forma: pois 0 vezes o vetor V1 mais 0 vezes o vetor V2 é uma combinação linear de V1 e V2. Então, se o 0 é uma combinação linear de V1 e V2, então quer dizer que o vetor nulo está em H também. Tá? Então, sempre que eu puder escrever dessa maneira aqui, ó, com vetor nulo, quer dizer que ele está em H. E esse H é contido pelos vetores V1 e V2, logo ele pertence ao subespaço de Rn, tá? Ele está em Rn. Então aqui, ó, a gente já entendeu todo esse contexto aqui, ó. A gente sabe que o V1 e o V2 são dois vetores. A gente sabe que se eles estão em Rn, eles são parte importante do subespaço de Rn, e esse H ele é formado pelo conjunto de vetores V1 e V2, certo? Então ele também vai estar em Rn, beleza? Então isso aqui é a grande sacada que a gente tem que saber. E o vetor nulo vai estar em H porque eu consigo escrever em forma de combinação linear.
né? 0 vezes V1 mais 0 vezes V2. Óbvio que isso aqui vai dar 0. Então quer dizer que o vetor nulo está em H, beleza? Bom, aí ele diz o seguinte, ele diz que o U ele é igual a essa combinação linear aqui, ó, de S1V1 mais S2V2. E o V é igual a essa combinação linear aqui, ó, de T1V1 mais T2V2. E aí ele diz o seguinte, que U mais V é igual ao S1 mais T1 vezes o V1 mais um S2 mais T2 vezes o V2. E é exatamente isso aqui, ó, que prova a nossa definição que foi dita agora há pouco, de que ele é fechado em soma e multiplicação por escalar, que é o que acontece aqui, ó. Aqui eu estou testando ele fechado em soma, certo? E multiplicação por escalar, nós vamos testar agorinha, só aguenta um pouquinho aí, ó. Então a gente diz o seguinte, ó, que U mais V é uma combinação linear de V1 e V2, certo? Então eu consigo reescrever em forma de combinação linear o meu V1 e o V2, tá? Então o U mais V é combinação linear de V1 e V2. Então isso prova que os meus vetores V1 e V2, eles estão em Rn, estão, beleza? E eles estão fechados na soma, tá? Eles estão fechados na soma. O vetor nulo já está dentro do H, que a gente já viu, tá? A gente já testou aqui antes o vetor nulo e provamos que eles estão fechados pela soma, tá? Então, se vocês fizerem aí o U mais V, vocês, e colocando em evidência, né, pessoal? Obviamente, colocando em evidência, vocês vão chegar nesse resultado aqui, tá? E aí, uma coisa certa, o U mais V é uma combinação linear de V1 e V2. Agora a gente precisa testar a última parte, que é o que? A multiplicação por escalar, né? Então aqui, ó, o que que a gente tem? A gente tem um C, a gente tem um escalar multiplicado pelo nosso vetor V, né? Que saiu daqui, ó. Para fazer o teste, você pode pegar qualquer tipo de vetor, ou U ou V. Então ali eu peguei o V, tá? O David Ley também pegou o V, então C vezes V, o que que eu faço? Eu vou trazer o vetor V para cá, então eu vou multiplicar o escalar pelo vetor T1V1 mais T2V2. Então ele fica C vezes o V. Agora eu vou multiplicar, vou aplicar o chuveirinho aqui, né? E como é que isso vai ficar deixando o V1 em evidência, então? Vai ficar o CT1V1, que é essa partícula aqui, ó, da conta, vai vir para cá, mas com o V1 em evidência fica CT1V1. Mas aí o C, chuveirinho aqui desse lado agora, T2V2, jogo para o lado de lá, o V2 em evidência fica um CT2 vezes o V2. Então isso aqui, o CV, é combinação linear de V1 e V2 também, beleza? Então eu consigo fechar o teste para vetor nulo, consigo fechar o teste para soma, consigo fechar o teste para multiplicação por escalar. Todos eles são combinação linear de V1 e V2, logo nós temos então um subespaço, um conjunto formado por vetores que nos resultam em um subespaço de Rn, beleza? Bom, pessoal, então aqui dá pra gente ter uma noção, ó, de um plano que contém a origem, tá certo? Ó, esse plano aqui ele tá no espaço e ele contém a origem lá, ó. O nosso plano XYZ, né? Nosso plano 3D aqui, ele contém a origem, ó. Ele aparece aqui bem bonitinho. Então, um plano contendo a origem é uma maneira padrão de se visualizar o subespaço, beleza? Então, essa é basicamente uma ideia. Bom, é abstrato, né? Da gente enxergar planos no espaço, mas é o que acontece, tá bom, pessoal? Então, assim, pessoal, aqui a gente tem o segundo exemplo, ó, que ele fala o seguinte: se o V1 não for o vetor nulo e V2
for um múltiplo escalar de V1, então o V1 e V2 gerarão uma reta contendo a origem. Assim, uma reta contendo a origem é outro exemplo de subespaço, beleza? Então aqui, ó, nesse lado esquerdo, a gente tem outro exemplo de subespaço, ó. A gente tem uma linha reta que contém o vetor nulo, porque ela passa pelo zero, beleza? E o V1 e o V2, ó, eles estão sobre essa reta, então eles pertencem a esse subespaço. Então aqui é uma outra forma de exemplificar, né? Não sei definir se é geometricamente falando, tá? Mas é uma outra forma de definir um outro subespaço aqui, tá? Que não aquele outro anterior que a gente havia falado. E aqui é um exemplo de quando a gente não tem, tá? Quando a gente não tem um vetor que pertença a um subespaço, né? Não é fechado nem em soma, nem em produto e nem o vetor nulo, né? Pertence nesse caso. Então esse 2W aqui ele não pertence ao subespaço, beleza? Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!